Olá, um bom dia para você. Hoje é domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos continuar com a nossa reflexão sobre a doutrina de Cristo. Nós já estamos, inclusive, finalizando este tema. Então, eu te aconselho que você volte e comece a ouvir de novo esses vídeos, porque é de extrema importância para o cristão conhecer a doutrina de Cristo. Nós já falamos da humilhação de Jesus quando esteve aqui na terra, na sua caminhada terrena. E hoje nós vamos falar sobre a exaltação de Jesus Cristo. O estado de exaltação de Jesus Cristo, depois que ele ressuscitou. Então, nós vimos no vídeo anterior como se deu o seu estado de humilhação. Nesse vídeo, nós veremos como se deu o seu estado de exaltação. Ou seja, nós podemos ir dentro desse raciocínio da cruz, que foi a sua maior humilhação, para o trono do universo, para o trono divino, o trono de Deus, onde o Pai o recebeu e hoje ele está assentado à sua direita. Então, os teólogos, estudiosos das Escrituras, eles classificam a crucificação como o estado mais profundo da humilhação de Jesus. Foi o ápice da sua humilhação. E a vitória sobre a morte através da sua ressurreição, os teólogos identificam como o ponto inicial da sua exaltação, que culminou na sua ascensão para os céus. Então, a ressurreição foi o ponto inicial, quando ele saiu do estado de humilhação e iniciou o estado de exaltação, até que ele foi recebido pelo Pai na glória. Depois da crucificação, Deus abalou toda a terra com grande glória, quando ele trouxe o seu Filho Jesus dentre os mortos, mostrando que estava plenamente satisfeito com a obra consumada de Cristo. E cada um de nós tem uma obra a realizar. E o Pai quer estar satisfeito com cada um de nós, vendo que nós estamos andando para que esta obra que está requerendo de nós, que Ele está requerendo de nós, seja consumada, como fez Jesus. Então, Jesus, no seu estado ressurreto, que significa o quê? O seu estado depois da ressurreição, ele obteve um corpo ressurreto, glorificado. Ele saiu do sepulcro com o mesmo corpo que ali fora colocado. Porém, algo aconteceu com o corpo de Jesus. Jesus agora tinha um corpo glorificado, mostrando que esse corpo de glória, todos nós crentes poderemos também desfrutar na ressurreição final. Você crê nisso? Você precisa crer nisso para você andar naquilo que o Pai está esperando de você, daquilo que o Pai determinou como a sua missão nesta terra. Não importa se você vai morrer hoje, se você vai morrer daqui a 10 anos, mas você precisa crer que quando você ressuscitar, se você estava cumprindo com as ordens do Pai, cumprindo a sua missão, andando nos caminhos de Jesus, você também vai ressuscitar com o corpo glorificado. Você precisa crer nisso. Podemos dizer, então, que a ressurreição de Jesus foi o evento mais importante da humanidade, ao lado da crucifixão. Nós temos visto sobre a Terra muitos eventos grandiosos, não é verdade? Telescópios que estão sendo lançados no espaço, com uma tecnologia incrível, trazendo informações deslumbrantes para nós. Porém, nós não temos ideia do que é ter um corpo glorificado. Nós só vamos realmente entender o que isso significa quando nós vivermos este evento.
Então, a ressurreição de Cristo é uma doutrina fundamental para a fé cristã, porque sem a ressurreição de Jesus não há evangelho, não há cristianismo, não há igreja, não há salvação e nem há esperança de vida eterna. Então é muito importante que você creia na ressurreição de Jesus, que você entenda este momento de exaltação, depois dele ter passado por tanta humilhação aqui na terra, chegado ao ponto máximo da humilhação, que foi a cruz, e você consiga enxergar que realmente Jesus ressuscitou, e ressuscitou com o corpo glorificado. Porque se alguém se diz cristão e nega que literalmente Jesus ressuscitou dos mortos, essa pessoa definitivamente não é cristã. Ou ela está com uma visão muito limitada, ela pode até ter uma fé que foi colocada em seu coração, mas esta fé tem que nos levar a crer que Jesus morreu e também ressuscitou. Sabemos que a história da ressurreição de Jesus, ela está registrada nos 4 evangelhos. Todos os 4 evangelhos nós encontramos descrição sobre este evento. Sabemos que o corpo de Jesus foi tirado da cruz, não há dúvida quanto a isso, e foi sepultado no túmulo que foi cedido por um discípulo de Jesus. Apesar de ser um discípulo oculto, ele não se expunha muito, ele pertencia inclusive ao Sinédrio, mas ele era discípulo de Jesus, e ele ofereceu um túmulo para que Jesus fosse sepultado. Quem é este homem? José de Arimateia. E sabemos também, lemos nas Escrituras, e precisamos crer com o coração, de que na manhã do domingo algo extraordinário aconteceu. O que foi que aconteceu na manhã do domingo? A ressurreição de Jesus. A promessa que ao 3º dia Jesus ressuscitaria, ele ressuscitaria dos mortos, esta promessa foi cumprida. E as pessoas então começaram a tomar conhecimento da ressurreição de Jesus. E ainda pela manhã nós sabemos que algumas mulheres, dentre elas Maria Madalena e outra chamada Maria, elas estiveram no túmulo de Jesus até que elas conseguiram ver com seus próprios olhos Jesus ressurreto. Nós sabemos que este túmulo onde Jesus foi colocado tinha uma pedra que fechava este túmulo, e uma pedra muito pesada. E este túmulo estava sempre guardado por soldados romanos. Mas o que foi que aconteceu naquela manhã de domingo? Vamos relembrar um pouco. Os principais sacerdotes e fariseus da época, eles pediram a Pilatos que disponibilizasse uma escolta de soldados para guardar o túmulo, porque eles tinham receio que os discípulos fossem lá, tirassem o corpo de Jesus e depois dissessem que ele tinha ressuscitado. Então foi atendido o pedido por Pilatos, foi mandado uma escolta de soldados para guardar o túmulo. Porém, ao final do sábado e ao entrar no primeiro dia da semana, que é o domingo, a Bíblia deixou registrado que houve um grande terremoto. E este terremoto se deu porque o anjo do céu, ele desceu para a terra. E foi ele quem removeu a pedra, inclusive assentou-se sobre ela. Então nós vimos aí que ninguém tirou a pedra do túmulo. Foi o anjo do Senhor que desceu. E quando ele desceu, aconteceu um terremoto. E essa pedra foi tirada e o anjo se assentou sobre ela.
O aspecto desse anjo era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. É um ser espiritual. Os guardas, então, temeram diante daquela cena, ficaram espavoridos, cheios de pavor, e ficaram como se estivessem mortos diante daquele episódio. Então, esse anjo foi mais de um. Tem alguns evangelhos que dizem que foi um anjo, tem outros que dizem que foram mais de um, fala no plural. Os anjos, então, se dirigiram àquelas mulheres que estavam ali e comunicou a elas que Jesus não estava mais ali, mas que ele tinha ressuscitado. Você pode ler Mateus 27, de 57 a 66, e leia também Mateus capítulo 28. Aí você vai ver o sepultamento de Jesus e também a sua ressurreição. É importante que você leia esses dois capítulos. Então, foi que as mulheres fizeram diante daquele episódio inesperado. Elas não estavam esperando que acontecesse aquilo. Elas correram e foram contar aos apóstolos. Inclusive, dentre os apóstolos, muitos tiveram dificuldade de acreditar naquele evento que foi falado por Jesus, quando ele esteve aqui na terra, e quando eles estavam andando com Jesus, eles ouviram isso da boca de Jesus. Mas eles ficaram tão espantados, e as mulheres que ali estavam também, que eles tiveram dificuldade em crer. Às vezes acontece conosco, né? Algo que nos surpreende muito. Às vezes a gente tem dificuldade de crer logo. Com o passar do tempo, é que, como nós dizemos, a ficha vai caindo. Eles devem ter depois se lembrado que Jesus falou desse episódio da ressurreição. Agora, um ponto importante para a nossa reflexão é o seguinte: será que Jesus precisaria realmente que a pedra fosse removida do túmulo para ele ressuscitar? O que é que você acha? Precisaria que alguém tirasse aquela pedra do túmulo para que Jesus saísse do túmulo com o seu corpo ressurreto? Com certeza que não, porque o corpo de Jesus na ressurreição, ele foi transformado. Já não era aquele corpo humano limitado. Não precisaria que a pedra fosse removida. Ele iria sair do túmulo, porque ele já estava com o corpo glorificado. E o corpo glorificado permite isso, que você ultrapasse barreiras, que você ultrapasse paredes, como aconteceu quando ele se apresentou diante de alguns apóstolos. Ele não bateu na porta para que o apóstolo fosse abrir. Ele simplesmente entrou na casa com a porta fechada. Isto é uma característica do corpo glorificado. Então, ele saiu do túmulo por si só, sem precisar da ajuda de ninguém, sem precisar que a pedra fosse removida. Porém, para que os seus discípulos pudessem constatar de que realmente ali no túmulo não havia mais corpo algum, a pedra teria que ser removida, não é verdade? A pedra foi removida não para Jesus ressuscitar. Ele podia ressuscitar sem a remoção da pedra. Mas os discípulos que ali chegaram depois precisavam entrar no túmulo e constatar, não, realmente o corpo não está mais aqui. Então a pedra foi removida para que houvesse essa possibilidade dos discípulos checarem e se convencerem de que realmente Jesus ressuscitou. Agora, um ponto interessante é o seguinte: quando Jesus nasceu em Belém, José, com certeza, registrou ele no cartório da época. É uma rotina normal de um nascimento. E quando Jesus morreu, na sua forma humana, ele também foi registrado como um homem morto. A sua morte constava também naquele cartório. Então, nessa ocasião da ressurreição de Jesus,
nós podemos concluir que Jesus já não era mais cidadão da terra, porque nos registros do cartório da época, ele já tinha sido registrado como aquele que nasceu e como aquele que morreu. Então ele já não pertencia mais a esta vida terrena. Ele não era mais um cidadão da terra. Ele agora era um cidadão do céu. Você entende? Não é um raciocínio lógico esse? Paulo, em 1 Coríntios 15, 17, ele diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E nós ainda vamos permanecer no pecado. Então veja a importância de nós crermos na ressurreição de Cristo. Crermos de coração. Porque senão é vã a nossa fé e os nossos pecados não seriam perdoados. Uma outra coisa que nós observamos quando nós lemos sobre esse evento é que as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estavam envolvidos na ressurreição de Jesus. Eu te recomendo que você leia João capítulo 10, Atos capítulo 13 e Romanos capítulo 1. Leia e medite pausadamente com esse foco, com esse olhar na ressurreição de Cristo. Quando nós fazemos isso, Deus vai revelando coisas que nós, às vezes, não captamos quando é o outro que está falando. Nós não captamos quando estamos sentados na igreja, no culto, ouvindo uma mensagem. Nós vamos captar se nós refletirmos pausadamente em cada palavra, em cada vírgula e esquadriar o que ali está escondido. Então, eu te recomendo a leitura destes 3 capítulos. Nós, então, podemos fazer um resumo breve aqui desse estado de exaltação de Jesus após a ressurreição. Ponto 1. A crucificação, nós já falamos, foi o ponto mais baixo da humilhação de Jesus. E a sua exaltação foi o início, e a sua ressurreição foi o início da sua exaltação. Você entende isso? Da humilhação para a exaltação, da crucificação para a ressurreição. A ressurreição de Cristo é uma doutrina central da fé cristã. Quem é cristão e não crê na ressurreição de Cristo, acha que ia levar no corpo dele, ou até que não morreu, que ele sempre, alguns dizem que ele desmaiou, que ele não morreu. Se você crer nessas doutrinas falsas, você está colocando em risco a sua fé cristã. Então, a ressurreição de Cristo é uma doutrina central da fé cristã. Como nós já dissemos, sem a ressurreição de Jesus, não há evangelho, não há o que escrever. Não há cristianismo, não há igreja, não há salvação. E não há esperança de uma vida eterna. Porque Jesus, na cruz, ele venceu a morte, ele venceu o diabo, e é o diabo que nos leva a pecar. E a sua ressurreição foi um ato consequente da exaltação do Pai por ele ter consumado a sua obra aqui na terra. Um outro ponto importante que nós devemos ter em mente é que Jesus ressuscitou uma vez para nunca mais morrer. Não há a menor chance dele voltar a morrer. E aqueles que creem na ressurreição de Jesus, eles têm a garantia dada pelo Pai de que também ressuscitarão, de que também terão um corpo glorificado como o de Jesus. Se você ouvir qualquer alegação de que a ressurreição de Jesus foi uma farsa, não dê ouvidos a esta farsa, pois nem todos
acreditaram realmente neste evento da ressurreição. Então, tem pessoas que não creem na ressurreição de Jesus e que ficam contaminando o coração dos cristãos, daqueles que estão seguindo a Cristo, para tentar também colocar nas suas mentes que não houve ressurreição de Jesus. Como nós já dissemos, quando Jesus ressuscitou, ele deixou de ser cidadão da terra. Ele passou a ser cidadão dos céus. E ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele era agora cidadão dos céus. Na ressurreição, nós precisamos entender que o que aconteceu com Jesus foi uma transformação da sua humanidade. Ele continuou com o corpo humano, mas houve uma transformação da sua humanidade. O seu corpo, que antes era limitado, passou a ser um corpo glorificado. Ele não estava mais preso às leis físicas e nem estava mais sujeito à morte. Porque nós sabemos que tiveram pessoas aqui que Jesus ressuscitou, mas elas ainda não tinham corpo glorificado. Houve um milagre, aconteceu um milagre na vida de Lázaro, na vida do filho de Naim. Foram ressuscitados, mas voltaram a morrer porque eles não experimentaram esta transformação da sua humanidade. Ali foi apenas um milagre que Jesus operou, mas eles continuaram na terra, sendo cidadãos da terra e sujeitos à morte, o que não aconteceu com Jesus. E nós já dissemos aqui em vários vídeos que Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. Como homem, ele morreu e foi sepultado. E quando ele ressuscitou, ele revelou a sua identidade divina. Então, plenamente homem, sim, ele andou como homem aqui na terra. Ele teve as limitações do corpo humano que nós temos. Ele foi sujeito à morte. Mas, quando ele ressuscitou, ele revelou a sua verdadeira identidade divina. E para finalizar, vamos lembrar que Jesus agora está ressuscitado, está assentado à direita do Pai. Todos lhe rendem adoração, louvor, e podemos dizer que esse é o ápice da sua exaltação. Se o início da sua exaltação foi no momento da ressurreição, o ápice da sua exaltação foi este momento em que ele ascendeu, se sentou à direita do Pai, e agora todos lhe rendem adoração, louvor, honra e glória. Você pode ler Apocalipse 5, 12, mas nunca se limite a um verso só. Pegue o contexto, que você vai ver que o Cordeiro de Deus é quem recebe toda a honra, todo o louvor e toda a glória nos céus. Ele está agora ressuscitado, com o corpo ressurreto. Ele atingiu o ápice da sua exaltação e ele está recebendo nos céus toda a honra, todo o louvor, toda a glória, toda a adoração. Então nós encerramos aqui esse vídeo. Não esqueça que é importante que você ouça os vídeos mais de uma vez. Nós não captamos tudo de uma vez só. Estamos caminhando para o fim desse tema, a doutrina de Cristo. E no próximo domingo nos encontraremos. Tenha um domingo abençoado em família. E que Jesus seja o seu Cordeiro Pascual. A Páscoa está chegando. E a Páscoa comemora exatamente isso. A morte e a ressurreição de Jesus. Então, até o próximo domingo, eu te aguardo. Compartilhe, divulgue a palavra de Deus e você será abençoado por Deus. Até lá!